ontem, na segunda-feira, eu sei que já ocuparam essa tribuna várias parlamentares, entre elas a senadora Fátima Bezerra, que abordou já o tema que me traz à tribuna nesse momento. E, assim como Vossa Excelência, senadora Fátima, como senadora Ângela, eu, na condição muito mais do que de senadora, mas na condição de mulher, não poderia deixar de vir à tribuna para fazer alguns comentários em relação à capa e à matéria principal da revista Isto É, dessa semana. Uma matéria que não diz respeita apenas a maior autoridade desse país, que é a presidente Dilma, mas uma matéria que diz respeito a todas as mulheres brasileiras, absolutamente todas as mulheres brasileiras, porque no poder, e sobretudo no poder político, a visão machista é aquela que prevalece e, portanto, a benevolência e a explicação para ações mais contundentes quando partem de homens, ela é perfeitamente apresentada e imediatamente apresentada. Entretanto, ao analisar a presidente Dilma, a revista Isto É, no meu entendimento, extrapola a análise de uma pessoa que é, repito, a maior autoridade desse país, a presidente Dilma. Então, em primeiro lugar, eu quero falar da necessidade de termos no país uma imprensa de respeito, uma imprensa que se dê ao respeito, uma imprensa que procure divulgar apenas fatos que ela detém provas. A matéria, senhor presidente, senhores senadores, ela é baseada no disse-me-disse. Ela procura analisar a presidente da República em situações privadas dentro do Palácio do Planalto. E aí, no meu entendimento, extrapola absolutamente todo o princípio da razão, da razoabilidade. Veja o que diz a capa: as explosões nervosas da presidente. E segue: em surtos de descontrole. Embaixo diz que a presidente quebra móveis dentro do palácio e que perde também as condições emocionais para governar. Isso é o que é mais grave. Isso exatamente que é o mais grave. A matéria começa dizendo o seguinte: não bastasse a crise por que passa o país, crise econômica, crise política, a presidente agora perde as condições morais de continuar dirigindo o país. E eu pergunto, baseado em que a revista Isto É divulga uma matéria de tão baixo nível? E uma matéria, posso até dizer, de tão baixa qualidade jornalística, porque não apresenta uma fonte sequer. Fontes palacianas, assessores do Palácio do Planalto. Vejam a gravidade. Diz que a presidente está, inclusive, sendo medicada com 2 medicamentos. E mais adiante, segue numa comparação, dizendo que é comum na história de vários países, presidentes ou autoridades, e geralmente mulheres, que se acometem do desequilíbrio mental. E cita aqui o exemplo das diabruras cometidas por Maria Louca, ou seja, Maria, Francisca, Isabel, Josefa, Antônia, e lá vai os nomes. Comparando a presidente a Maria Louca, ou seja, a revista procura construir no imaginário das pessoas também, além de tudo que tem divulgado, além de todas as manipulações que faz com as informações, além de vender a ideia de que para a população de que a presidente tem que sofrer impeachment por conta da crise econômica, por conta de todas as denúncias de corrupção, que em nenhum momento ela é citada, além disso, de procurar induzir de forma desonesta a opinião pública, agora me aparece com essa, atacando a condição de gênero da presidente, atacando a sua condição de mulher, e que, senadora Fátima, nós todas nos sentimos agredidas. A Advocacia Geral da União, de pronto, ao ler a matéria,
da revista soltou uma nota dizendo que vai interpelar, vai entrar com uma ação contra a Justiça, no que se refere à figura da presidente da República. E a presidente Dilma, enquanto mulher, enquanto cidadã, também deverá interpelar a revista. É inaceitável. Eu tenho discutido muito com minhas colegas, com minhas companheiras senadoras. O que a presidente Dilma está sofrendo pela sua condição de mulher é algo que nós não podemos aceitar, independente da posição política que cada uma de nós tenha. Nós não podemos aceitar, por exemplo, senador Jorge Viana, que um editorial de um grande jornal de Campinas, uma grande cidade de São Paulo, apresente na sua manchete dizendo que o que a presidente Dilma precisa é de um namorado. Nós não podemos aceitar que na internet se espalhem frases, e elas, infelizmente, estão espalhadas, dizendo, e eu peço desculpas, senador Jorge Viana, de ter que dizer o que vou falar aqui dessa tribuna, mas vou falar porque tenho visto isso se reproduzir aos milhares. O presidente Dilma que o presidente Lula perdeu o dedo na chota da Dilma. Os senhores me desculpem, eu peço desculpa a quem está nos ouvindo, mas isso é o que está espalhado aos milhares na internet, aos milhares. Então, não é apenas uma disputa política, é uma tentativa de diminuir, é uma tentativa de denegrir uma imagem política de pessoa honesta, séria, correta, que a presidente Dilma teve. Não podemos nós aceitarmos isso de forma calada. E eu quero dizer que, imediatamente, eu vi, não só mulheres, mas homens também, senador Alberto, eu vi muitos homens se manifestarem contrários a esse tipo de matéria, que diz respeita à figura humana, que diz respeita os mínimos princípios, os mais elementares princípios dos direitos humanos, porque ela é uma cidadã e não pode ser tratada e ter a sua imagem vendida como uma imagem de uma pessoa desequilibrada, como a imagem de uma pessoa louca, de uma pessoa que não tivesse capacidades mentais de dirigir esse país. A que ponto nós chegamos? A que ponto do desespero chegou a imprensa brasileira para fazer uma matéria que, repito, sem nenhuma fonte, uma matéria baseada em ilações de um temperamento em relação a uma presidente da República? Ora, talvez para quem escreveu essa matéria ou quem foi obrigado a escrever essa matéria, quando um homem fala alto é porque é sinal de fortaleza, é sinal de poder. A mulher não, é sinal de desequilíbrio, é sinal de histeria. Senadora Fátima, pois não. Mencionou, ontem eu ocupei essa tribuna, portanto, me somando a milhares de vozes das mulheres, não só no Brasil, mas inclusive pelo mundo afora, né, que repudiam com toda a veemência a edição da Isto É nesse final de semana. E volto a fazê-lo agora através do aparte a Vossa Excelência. A revista foi longe demais, senadora Vanessa, foi longe demais. Ela rompeu com todo e qualquer limite do ponto de vista de respeito à questão dos direitos humanos. A revista, no afã, enquanto aliada de setores da direita conservadora que querem apear do poder a presidenta Dilma pela via de um suposto processo de impeachment, sobre o qual não há fundamento legal de maneira nenhuma, parte exatamente para atitudes irresponsáveis e levianas como essa. É vergonhoso que nós tenhamos no Brasil, infelizmente, imprensa que se preste a um papel desse. Fazer o papel de imprensa de esgoto. Por isso que eu concluo me somando a Vossa Excelência e dizendo que, no mínimo, o que essa revista já deveria ter feito era um pedido de desculpas públicas, não só à presidenta Dilma, mas a todas as mulheres do Brasil. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e concluo, senador Jorge Viana, apenas dizendo que a Advocacia-Geral da União imediatamente tomou uma posição no sentido de provocar o Ministério da Justiça para que abra um inquérito para apurar
todas essas matérias ofensivas da imprensa, sobretudo da revista Isto É, que, repito, a base de fundamento é nenhuma. São ilações que a revista faz, tentando induzir a população a imaginar que a presidente Dilma perdeu a capacidade de governar o país. Eu duvido que um homem fosse tratado dessa forma, senadora Fátima. Eu duvido que em nosso país qualquer meio de comunicação, qualquer jornal, qualquer revista tivesse condições ou a coragem de tratar um homem da forma como a presidente Dilma está sendo tratada. Mas é isso, vão sofrer inquérito e vão ter que abrir, no mínimo, se não pedirem desculpas, o mesmo espaço, capa e várias páginas, para que a presidente da República possa ter o direito e exercer o direito de resposta, que é o direito mínimo. Por isso que, quando a gente fala e luta pela democracia nos meios de comunicação, ele vem dizendo que a gente quer controlar. Não, nós só queremos o mínimo de respeito por parte dos meios de comunicação. Minha solidariedade.